Fala galera do YouTube, Rafita Gamer na área, começando para o canal, galera, jogando de novo aqui Minecraft no segundo episódio, tá galera? Então galera, eu estou, lembra no último episódio que eu estava em cima de uma árvore, aí de longe eu vi uma ovelha por aqui assim, aí eu vim atrás dela, não aguentei né, eu vim atrás dela para fazer uma cama, aí quando eu vejo tem mais duas, e aí eu vi esse espaço aqui, aí eu falei, eu não vou aguentar, vou fazer uma casa. E aí galera, foi a hora que eu decidi fazer essa casa aí. Não é uma casa nada demais, mas é uma casa já. Beleza galera? Então é isso que eu queria falar. Só pra vocês entenderem porque eu já tenho casa feita. Foi por isso aí, então deixa eu fazer aqui a parede em volta da porta, não sei porque eu tirei. Então galera, mas até que ficou legal a casa, né, galera? Eu vou fazer depois. Eu vou tentar fazer um telhado depois. Ah, não, vou fazer agora, vai, vambora. Vou fazer agora. Vou tentar fazer um telhado legal aqui, vai. Eu não manjo de telhado, hein, galera. Então se eu não conseguir, me desculpe. Só vou fazer o telhado se ficar maneiro. Eita. Eita, Giovana. Nossa. Eu pus umas árvores pra plantar aí, né, galera? Parece que nasceram já, hein? Olha como ficaram grandalhão nas árvores, hein? Cê é doido. Tudo em frente à minha casa. Na hora que eu tô fazendo telhado, aparece esse tanto de árvore aí. Nossa. Dá até um susto. Eita. Quanta madeira eu tenho? Deixa eu ver. Eu tenho 6 ainda, então eu vou ter que quebrar o outro lado. Não vai dar pra fazer dessa madeira, eu vou fazer da outra. Beleza, galera? Essa madeira aqui já era. Não tem quase nada. A outra eu tenho bastante ainda. Eu tenho que tratar dela, mas eu tenho bastante. Sei porque eu comecei dessa madeira, porque já sabia disso. Mas eu achei que eu tinha mais guardada da outra. Então aqui eu vou fazer a madeira aqui. Vai dar pra fazer bastante madeira, beleza, galera? E nós tentamos fazer um telhado bem legal. Deu 2 packs e 35. Eu vou pôr algumas carnes pra um franguinho aqui passar. Isso aqui já vai dar. Certo? É bom que já ilumina um pouquinho, que eu não gosto de ficar no escuro. Eu tenho medo. Eita, zoeira. Vambora. Essa madeira é meio laranja, galera. Eu achei até meio maneira ela ser laranja. Que aí vai dar um toque diferente na casa. Não vai ficar tudo esse marrom claro. Sei lá que cor é essa merda. Mas pra não ficar tudo a mesma cor, é bom eu já pegar uma cor bem diferenciada aqui. Acho que eu fazendo assim, eu não sei fazer telhado, beleza, galera? Eu não manjo de telhado. Eita, nossa, pensei que ia morrer agora. Eu já gelei. Opa. Acho que aqui no meio eu vou fazer assim. Eu acho que vai ficar bom assim. Vamos ver se assim vai ficar bom. Assim parece que vai ficar legal, sei lá. Eu não manjo de telhado, primeira vez que eu vou fazer essas bosta. Até que não tá ficando ruim não. Vambora. Mesma coisa desse lado eu vou fazer. Eita. Agora descer aqui. Nossa, eu achei de novo que eu ia morrer. Tô vacilando. Aí pronto, eu fiz a mesma coisa do outro lado. E agora é juntar os dois lados, acho que já ficou um telhado bem maneiro.
E já era. Deu uma diferenciada na casa. Eu vou prolongar essas partes aí do lado. E acho que vai ficar maneiro. Eu acho. Pelo menos eu acho. Nossa, eu tô apertando aqui, não tem nem mais madeira. Que loucura. Opa. Então pra mim ficou bom esse telhado. Vocês me falam aí nos comentários se vocês não gostaram. Mas pra mim ficou bom. Então já era. Agora eu vou descer. E vou deixar o telhado maior pros lados assim, ó. Eita, sabia que isso ia acontecer. Normal. É assim. Aí quebra aqui, ó. Nossa, por que eu fiz isso então? Pera aí. Eu fiz burrice aqui agora, galera. Se eu fosse fazer assim, ó. É só fazer... Nossa. Burrice demais, mas tá bom. Aí... Eita, acabou de novo. Se acabar mais uma vez, nós vamos ter que buscar mais, tá, galera? Que essa aqui é minha última. Agora vamos quebrar aqui, ó. Essa merda aqui que nós usou pra subir. Pronto. Eita, já ia falar, nossa, acabou já. Tem mais? Não. Só tem esse aqui mesmo, galera. A gente vai aproveitar esse aqui mesmo. Aqui. Deu uma volta na casa. Opa. Quebrar aqui. Falar que eu gostei do telhado, galera. Não achei que ficou ruim, não. Eita, nossa, fiz burrice de novo aqui. Caiu em mim? Tá vendo? Certo, então. Eu vou fazer só mais uma parte e já era, galera. Eu acho que eu vou ter que buscar mais madeira, porque eu acho que não vai dar com esse tanto que eu tenho. Tentar agilizar um pouco aqui. Ai. Eu tento agilizar e acabo ferrando mais. Mas tudo bem. Esqueci que eu tenho o machado aqui. Quando acontecer isso, ó. Pega o machado de pedra aqui. Quebra em 2p. Oh, meu Deus. Que raiva. Eita, as cores aqui atrapalhando. Olha que legal. Eu não sei se vai dar, galera, mas se não der, vai faltar pouca madeira. Acho que uma árvore vai dar. Não sei. Ixi, mano, não quer ir? Ixi, que loucura foi aquela. Então, eu vou pegar uma árvore só aqui, galera. E aí, acho que já dá. Eu vou pegar até esse machadinho acabar, que eu acho que nessa árvore acaba já. E aí, paro. Vai, quebra. Vou acabar com esse machado logo. Isso. Acabou, agora eu vou vir aqui. Aqui, pronto. Agora certeza que vai dar, galera. Pra mim ficou bem maneiro esse telhado. Falem no comentário se vocês gostaram.
E já falem também o que vocês acham que eu devo fazer agora. Eu vou quebrar essas árvores da frente da minha casa, certo? Que tá tirando toda a beleza da minha casa. Então, mas ficou muito maneiro mesmo esse telhado. Então, galera, valeu por assistir o vídeo. Falou!